Muito bem, estamos de volta com o TV Manaus desta segunda-feira, dia 13 de maio. Daqui a pouquinho a gente vai exibir uma reportagem muito importante que faz um balanço daquele movimento que houve na semana passada em relação aos rodoviários. Será que existe alguma possibilidade de greve? Eles aceitaram finalmente, há um acordo entre as empresas, porque isso afeta diretamente a todos nós aqui na capital alagoana. Nós temos aí daqui a pouquinho essa matéria e o Vidal Araújo está terminando de se ajeitar para entrar ao vivo. E eu quero informar você, trabalhador, tem gente, quase 2 milhões de brasileiros que ainda não sacaram o PIS. E a maior parte desses trabalhadores vive na região Nordeste. Então, começar a semana com essa notícia é muito bom. Você... Mauro, eu esqueci completamente, eu tenho direito. Quem é que tem direito? Se você trabalhou o ano inteiro, ou pelo menos uma parte, 3 meses com registro, tem direito. Dá uma olhadinha lá na caixa, boa sorte para você. O Vidal Araújo já está a postos e volta agora ao vivo. Volto com você, Videlano. Beleza, Mauro Vedequim, estamos de volta já no plenário. O vereador Silvânio Barbosa dos Santos, aqui na Câmara de Vereadores, no bairro Jaraguá, já que daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, acontece uma audiência que foi, inclusive, encabeçada pelo vereador Ciderlane Mendonça. Nós estamos ainda aqui acompanhando a movimentação. O Ciderlane não chegou, está aqui com previsão de chegada prevista para as 9h30 da manhã, mas já existe, sim, uma presença satisfatória de pessoas para, nesta audiência pública, tratar, já que nós estamos no mês de maio, do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Juliana Vergetti, ela que vai ser uma das homenageadas, vai receber a comenda Neide Castanha, é consultora do Unicef aqui em Alagoas. Eu gostaria que você falasse, Juliana, primeiramente dessa iniciativa em provocar uma audiência pública no mês tão importante, quando se trata de ações de combate à violência contra jovens e adolescentes. Bom dia. Bom dia. A iniciativa é importantíssima e nós agradecemos aos vereadores, à Câmara Municipal e a todos que estão aqui presentes para debater essa temática que é tão importante, né? Que é o enfrentamento ao abuso e exploração sexual, porque todos nós temos que estarmos unidos para esse enfrentamento, né? Diariamente, crianças e adolescentes são abusadas, são exploradas, são violentadas e a sociedade não pode ficar parada. Então, é só através de espaços como esse, no Legislativo Municipal, no Executivo, no Judiciário, trazendo toda a rede de proteção e de garantia dos direitos de criança e adolescente, que a gente enfrenta ainda essa questão que é tão cruel para as nossas crianças e nossos adolescentes. Você vai receber uma comenda, né? A comenda Neide Castanha. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também do que representa isso por o trabalho que você desenvolve no Unicef como consultora aqui em Alagoas. Para nós é motivo de muito orgulho. A comenda nós estaremos recebendo, mas não é da Juliana Vergetti, é a comenda de todos que fazem o trabalho diariamente, né, que luta pela garantia dos direitos de criança e adolescente. E para nós é uma honra. Neide Castanha, reconhecida nacional e internacionalmente por esta luta, participou da formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente e foi uma baluarte, né, no enfrentamento ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. É muito importante para hoje estarmos aqui, né, com esta campanha durante o mês de maio, né, sobre o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. E a gente conclama toda a sociedade, né, para juntos estarmos nessa luta, para protegermos nossas crianças e nossos adolescentes. Agora também tem uma outra questão que eu acho também de extrema importância. Como é que anda esse cenário aqui em Alagoas nas questões de violência sexual com crianças e adolescentes? Infelizmente, não só em Alagoas, no Brasil como um todo, esse cenário ainda é muito cruel. Diariamente nós temos crianças que são abusadas, que são violentadas, que são exploradas e muitas
muitas vezes dentro da sua própria residência, muitas vezes pelo próprio familiar, pelo padrasto, pelo tio. Então é muito importante denunciar. Então, se você sabe de algum caso desse, não seja conivente, denuncie. Existe toda uma rede, existem os conselhos tutelares, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Conselho Estadual, né? Existe toda uma rede, os centros de referência da assistência social, centro de referência especializado, toda uma rede para proteger as crianças, proteger as famílias, mas nós precisamos denunciar, não podemos silenciar diante de situações tão perversas como essas. Você espera que seja tratada, por exemplo, nesta audiência pública, com a participação já de tantas pessoas aqui ocupando o plenário Silvânio Barbosa dos Santos? Nós esperamos isso, que os que aqui estejam façam essa corrente de disseminar as informações que serão tratadas aqui hoje, os dados que serão expostos aqui hoje, e que faça essa corrente do bem, uma corrente para que nós possamos proteger e cuidar de crianças e adolescentes, para que a gente possa enfrentar essa questão que ainda é tão cruel. Você falou da importância e a participação do poder público em questões como essa. Aqui em Alagoas existe, por exemplo, projetos sendo apresentados. Você, como consultora do Unicef, tem acompanhado esses projetos? Como é que tem sido executado a participação do poder público, para que não fique apenas nessas questões de audiência e que fique apenas nessa situação de atitudes individuais, por exemplo? Sim, existem muitos projetos exitosos em que toda a rede participa. Durante todo o mês de maio, poder público municipal, estadual, está engajado nessa campanha, né? Enquanto representante do Unicef, nós desenvolvemos aqui na capital de Maceió um projeto chamado Plataforma dos Centros Urbanos, que vem exatamente com uma metodologia para possibilitar a integração entre os vários órgãos do poder público, não só para essa temática, mas para todas as temáticas que envolvem a proteção e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Juliana, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela comenda, e a TV Marca 25 estará sempre acompanhando esse tipo de ação, assuntos que podem estar dentro da nossa própria casa. Precisamos realmente sair da zona de conforto e fortalecer essa luta. Nós que agradecemos, né? Agradecemos vocês estarem aqui, porque é uma forma de quem está em casa poder estar acompanhando essa audiência e acompanhar essa discussão que é tão importante para todas as famílias, para as crianças, para os adolescentes de Maceió e de Alagoas. Muito bem, muito obrigado a Juliana Vergetti. Mauro Wedequim está aí, ela que é consultora do Unicef aqui em Alagoas, vai receber a comenda Neide Castanha, vai ser um dos pontos considerados mais altos desta audiência, que começa daqui a pouco, a partir das 9h30. O Flávio já mostrou ali no fundo, tem realmente uma movimentação satisfatória, pessoas ali já começam a ocupar espaço para poder tratar de assuntos da violência contra jovens e adolescentes, abuso sexual, principalmente contra crianças, nesse mês de maio, que é marcado como um mês da luta, um mês para poder sensibilizar, conscientizar a população diante de números tão expressivos no estado de Alagoas e em todo o país, e que precisa sim de uma participação maciça da gestão municipal, do poder público, do poder executivo, de uma forma geral, do governo federal, para poder mudar um pouco esse conceito, essa ideia de que as crianças elas podem ser tratadas de qualquer maneira, sem nenhum tipo de escrúpulos muitas vezes, e que acaba trazendo danos irreparáveis nas questões psicológicas. Eu estou ao lado de Flávio Santos e eu deixo aqui um grande abraço para os nossos telespectadores. Segue você no comando do TV Mar News. Tá aí, muito obrigado ao Videlan, importante demais essa audiência pública. E por favor, Videlan, mande um beijo à doutora Fátima Pirauá, que eu a vi ali sentadinha, com certeza uma das mulheres mais importantes nesse cenário de combate a qualquer tipo de violência contra as crianças e os adolescentes. No início do programa, nós mostramos a chuva e eu disse que a Mamãe do Ano traria as respostas. Será que ela já tem essas respostas? Bom dia, Polani. Tudo bom? Oi, Mauro. Como é que foi o Dia das Mães? Tranquilo. Que maravilha. Um beijo. Como é que foi o Dia das Mães com a sua, aqui com a sua sogra? Tudo bem, exato. Almoçamos lá, um belíssimo almoço. O Tiago César também fez um almoço para a mãe dele, muqueca de siri mole, foi assim uma maravilha. Aquele ovo frito que ele nem sabe fazer. Também faz parte. Tudo bom? Tudo bem, Mauro. Maravilha. Pois é, olha, a gente teve um fim de semana exatamente com aquelas características que nós passamos, né? Aquele tempo intercalado com período de chuva, período de tempo seco. Choveu exatamente à noite, da noite para essa madrugada. E o que é que está acontecendo para que a gente tenha essa chuvinha? A gente vai ver agora, porque tem informação de VECAM aqui no nosso litoral. Primeiro a gente começa, Mauro, exatamente observando todo esse escoamento aqui de umidade que a gente está vendo
vindo principalmente aqui para o sul do nosso país, que é uma frente fria que já está sendo empurrada por um sistema de alta pressão. E aí o que é que vai acontecer? Então toda essa umidade ela vai se dissipar exatamente porque ela está sendo empurrada, vai chegar mais em São Paulo ainda hoje, então deve chover ainda hoje, chove também um pouco ainda hoje aqui bem no extremo sul do país, por conta ainda da atuação dessa frente fria, mas o sistema de alta pressão já deve deixar o tempo mais firme nessa região para os próximos dias. Em boa parte do nosso país, ainda naquela região do centro-oeste e parte do sudeste também, a gente continua vendo aqui o tempo bastante firme ainda por conta daquela massa de ar seco que se encontra no centro do país, alguns pontos ainda isolados por conta da termodinâmica, o forte calor que está fazendo, a gente consegue reparar que tem algumas nuvens ainda no centro do nosso país. E aí a gente vem aqui para o Nordeste, a gente vê que tem bastante umidade vindo aqui da Amazônia. Sim. E vem todo esse escoamento em altos níveis, a Zecite subiu e vem todo esse escoamento em altos níveis que está vindo aqui cortando boa parte do nosso Nordeste, mas é aquela história, escoamento em altos níveis que deixa exatamente o dia como está hoje, com bastante nuvem, bastante nublado. Aí a gente se pergunta, mas por que então está chovendo? Se geralmente o escoamento em altos níveis deixa só o tempo com nuvens nublado sem cair chuva. É porque nós temos a formação aqui de um vórtice ciclônico de altos níveis. E aí esse vórtice ciclônico de altos níveis que está nessa região, a borda oeste e norte dele está trazendo toda essa nebulosidade. Aí a gente tem um casamento desses dois fatores, do escoamento em altos níveis de umidade e também da borda oeste e norte desse VECAM, que está trazendo essa nebulosidade, fazendo com que chova. Aqui para Alagoas, então, a gente vai ter o dia hoje com períodos intercalados entre chuva e períodos de tempo seco e com bastante nebulosidade. Aí a gente vê essa manchinha bem aqui na Bahia, porque a gente tem a formação de mais um cavado, que o Márcio adora essa palavra. A gente tem a formação de mais um cavado aqui nessa região da Bahia, por isso que a gente está com o tempo lá mais instável. Inclusive, eles têm lá um alerta para essa região da chuva, porque chove bastante lá e bastante forte também, com ventos intensos. Alerta para o litoral, principalmente por conta das ondas, para que as pessoas evitem ir para o mar, as embarcações também, e não sejam pegas desavisadas. Para hoje, aqui, temperatura 30 graus a máxima aqui para a região da faixa litorânea, 33 graus lá para a região do sertão. Como diz um amigo meu, aqui tem duas estações em Alagoas. Calor com chuva e calor com sem sol. chuva. Polane, brigadão, viu? A Polane que hoje Marcos. estará no comando do Bem Assim, daqui a pouquinho, logo após o TV Manaus, é isso? Daqui a pouco eu vou lá me organizar. Vai lá. Muito obrigado, Polane. Olha, antes da gente encerrar, uma notícia que acaba de chegar com o Fernando Palmeira, que traz um balanço daquele movimento feito pelos rodoviários. Vamos ver então a reportagem dele, Fernando Palmeira. Depois de várias assembleias realizadas, os trabalhadores do setor do transporte coletivo urbano em Maceió está mais uma vez aí numa tendência de paralisação. Essa expectativa que também vai para o usuário principalmente, que quer definitivamente saber como vai ficar o setor a partir de uma próxima definição. Estou aqui com o Sandro Regis, que representa a categoria, ele nos fala sobre em que pé estão essas negociações. Vamos fazer logo uma retrospectiva de tudo até o presente momento. Isso aí, Fernando. A gente fez as assembleias na semana passada, passeamos na empresa Veleiro, cidade de Maceió, na empresa Real Alagoas e, por último, na empresa São Francisco. Levamos a proposta dos empresários, a contraproposta, e a categoria rejeitou. E foi deliberado nessas assembleias que os rodoviários farão um dia de greve, um dia de protesto aos domingos. Isso vai começar a partir do dia 19, né? No próximo domingo, os rodoviários vão ficar em casa, os ônibus não vão circular em Maceió por conta dessa questão da desorganização do sistema de transporte. Então, é uma questão de luta para que o sistema sobreviva, porque o que está acontecendo? A gente protocolou a pauta em fevereiro de negociação, os empresários alegando as dificuldades, como sempre, e disse que não tinha nada para oferecer para os trabalhadores no seu INPC, de 1,74. Então, a categoria rejeitou, né? Tiramos uma nova proposta e
para levar para o Ministério Público do Trabalho, que tem uma audiência marcada no próximo dia 15, agora, quarta-feira, às 11 horas, com a doutora Di. E eu espero que os empresários revejam essa questão, essa proposta deles, que os trabalhadores deliberaram, para que, se manter essa proposta dos empresários, os ônibus não vão circular aos domingos a partir do dia 19. Qual é a proposta dos empresários no momento? A proposta dos empresários no momento é 1,74 no ticket e no salário, e nada mais, não se discute nenhum índice na pauta. E a gente tem uma pauta cheia de índices para discutir e os empresários travaram. E, além disso, os trabalhadores também não abrem mão de ganho reais no seu salário. Quais são esses índices? Pelo menos um resumo desses principais índices, essas principais justas e históricas reivindicações. As reivindicações, como o ticket de alimentação, hoje é 473, os trabalhadores querem que vá pelo menos a R$500, que é um percentual de 5,57. O salário, 6%, que foi a pauta inicial, né? E a questão de, por exemplo, Fernando, o manobreiro que trabalha interno na empresa, ele exerce uma função de motorista e hoje ele recebe um salário de cobrador, e nós não abrimos mão que o salário do manobreiro seja salário de motorista, porque ele faz a função de motorista, ele é um profissional, porque é exigido a carteira D, e não entra qualquer um, só entra com habilitação e preparado para exercer aquela função. Então, a gente está, além desses pontos, tem a questão de qualificar toda a categoria na nossa convenção coletiva, que isso não requer custo adicional na pauta, e os empresários dizem que não, porque tudo é custo. Tem a questão do intervalo entre a jornada, né, que o trabalhador ele tem um intervalo mínimo para repouso e alimentação, e esse repouso não é respeitado pelas empresas. Então a gente está lutando agora para que seja respeitado esse intervalo mínimo de repouso para a alimentação dos rodoviários. E tem outros pontos lá que agora de mente eu não lembro, mas está na pauta, e não vamos abrir mão dessas negociações para que chegue um entendimento que seja favorável aos trabalhadores. Antes mesmo de haver possibilidade de paralisação do sistema, haverá uma outra assembleia para deliberar sobre isso ou não? Depende da proposta dos empresários na próxima quarta-feira, na audiência que vai haver no Ministério Público do Trabalho, né? Diante de um novo cenário, a gente pode voltar para a categoria. Agora, o que está deliberado é que a categoria fará um dia de protesto aos domingos. Isso a gente já está decidido, né? Caso não venha nenhum novo cenário, é isso que vai acontecer. Os ônibus não vão circular nos domingos, até que seja resolvida essa pendência. Por enquanto, como estamos vendo aí, só aos domingos. Domingo legal, domingo é de graça, mas sem transporte coletivo não adianta nem ser de graça, como diz a Prefeitura de Maceió. O impasse continua, as reivindicações são antigas, são justas, porque afinal de contas esses trabalhadores precisam de uma melhor atenção, de uma melhor valorização. O transporte coletivo urbano de Maceió ainda não é dos melhores. Muita coisa tem que melhorar a partir do ônibus, ou seja, dá vontade pela a condição de trabalho e condições também salariais, e tudo isso que são reivindicados de forma justa e ordeira. É preciso que haja um diálogo mais próximo e o Ministério Público está intermediando. Quem sabe a partir desse momento nós tenhamos atendidas essas reivindicações e, consequentemente, o deslanchar de uma melhor qualidade do sistema de transporte coletivo em nossa capital. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo de Melo, no canal 25 da NET. Aí, muito obrigado ao Fernando, importante demais esse balanço, até para a gente ter os próximos passos aí que serão tomados pela categoria. E antes de encerrar, o Fernando Palmeira fez uma matéria muito legal sobre uma exposição da Arquidiocese, muito importante, aproveitando, né, que hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Então vamos ouvir atentamente o Fernando Palmeira. A Igreja Católica Apostólica Romana em Maceió, desde 2018, vem com os preparativos para o centenário da Arquidiocese de Maceió, que culminará em junho de 2020. Mas desde 2018 que uma programação especial vem acontecendo. São os preparativos, mas já com o cunho de muita festa alusiva a essa importante Arquidiocese, que tem como a nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora dos Prazeres, como a grande representante da fé do nosso povo. Aliás, a nossa padroeira está sempre sendo reverenciada
por todos nós alagoanos e pelos nossos visitantes. Estou aqui com o padre Tito Regis, ele faz parte da comissão organizadora dessa grande festa do centenário da Arquidiocese e nos fala desse detalhe desde a retrospectiva de 2018 até hoje e até chegar o ano que vem com o culminar desta grande festa. Pois bem, nós estamos nesse triênio, na preparação do centenário. Tivemos o lançamento com a Assembleia, que foi realizada em todas as comunidades, da menor capela perdida no meio dos engenhos, até aqui a sede da nossa igreja. Nós tivemos a escuta do povo de Deus, né? Com a Assembleia, Romaria do povo de Deus, que aconteceu na cidade de Porto Calvo. Tivemos lançamentos de hinos, orações, né? Programa do centenário da Arquidiocese. Já fizemos o alto teatral, homenagem a pessoas que fizeram parte dessa história dos 100 anos. Tivemos também, a nível de arquidiocese, retiros espirituais do Advento, agora do Carnaval. E no momento estamos entrando num ambiente que não é nosso, né? Um ambiente pagão, um templo mesmo de consumo, onde há uma grande circulação de pessoas. Então, como uma igreja em saída, nós chegamos ao shopping. Estamos no Maceió Shopping, depois iremos para o Parque Shopping, no segundo semestre estaremos no pátio, né? Então, ocupando esses espaços de convergência pública para dar visibilidade à nossa igreja. Que faz a igreja de Maceió, o que nós temos a apresentar à comunidade, né? Então, de modo bem dinâmico, criativo, com quadros vivos do Evangelho, desfiles marianos, exposição de painéis fotográficos, né? Nesses painéis nós estamos lembrando a ação da igreja em 7 dimensões: a missionária, samaritana, orante, comunicadora, profética, educadora e santificadora. Então, também um painel cronologicamente mostrando todos aqueles bispos que administraram a Arquidiocese de Maceió, um legado de cada um deles, mostrando a história desde o início até agora, Dom Antônio Muniz Fernandes. Nossos bispos, nossos pastores, né? Desde Dom Antônio Brandão até Dom Antônio, nós estamos apresentando, né, um pouco do que eles fizeram, o lema que eles ostentaram, as maiores iniciativas do seu pastoreio, né? Afinal, a igreja é sustentada, né, pela guia, pela gerência destes homens que muito contribuíram não só para a igreja de Maceió, mas para a sociedade alagoana. Você também é convidado especial na fé. Venha também participar, prestigiar de toda essa programação que já vem acontecendo desde 2018 e que vai até o ano que vem, 2020. Uma programação importantíssima para que todos conheçamos melhor a história da nossa Arquidiocese de Maceió. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, só para deixar bem claro para vocês, no Maceió Shopping encerra hoje, dá tempo ainda de você ir lá. Depois, não se preocupe, se você não tiver tempo, aí vai para o Parque Shopping, em Cruz das Almas, e depois lá para o Pátio Shopping no Benedito Bentes. Com essa notícia muito especial, a gente encerra esta edição. Estaremos de volta amanhã a partir das 8h30 da manhã para mais uma edição do TV Mar News. Obrigado, excelente semana. Em homenagem ao Alexandre Lino, sobe a letrinha, até amanhã.